Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Aurélio Júnior. Antes desse vídeo começar, não esqueça de curtir, se inscrever no canal, acionar o sininho para as notificações, né? Compartilhar esse vídeo para ajudar a gente aí, beleza? Então, vou falar por que o Internacional e o Flamengo, primeiro e terceiro colocados do Brasileirão, trocaram de técnico no meio do campeonato, né? E, por coincidência, trocaram técnicos estrangeiros por técnicos brasileiros, né? Então, resolvi fazer esse vídeo aí com meu amigo Felipe Rossi, lá de Salvador, né, dono da clínica Pop Saúde, né? Ele veio me perguntar, ficou meio brabo aí que o Flamengo contratou o Rogério, que ele acha que o Rogério não é um técnico bom para o Flamengo e tal. E aí eu resolvi falar sobre tanto a demissão do Dome e a contratação do Rogério pelo Flamengo, quanto a saída do Cudê do Inter e a contratação do Abel Braga. Então vou começar pelo Internacional. Então, por que o Cudê deixou o Internacional mesmo estando na liderança do campeonato? Bom, o Cudê, né, para quem não sabe, ele é um técnico argentino, novo, foi campeão com o Racing em 2019, no início do ano de 2019, né? E aí, né, fez uma excelente campanha, estava muito bem no Racing. E aí o Inter foi lá e contratou ele no final de 19, né? Quando o Racing já não detinha mais, porque na Argentina eles têm dois torneios, tem o Apertura e o Clausura. Ele ganhou o Apertura e no Clausura o Racing não foi campeão, foi o Boca. E aí o Tchatcho Kudê assinou com o Inter no final do ano passado, mas para assumir em janeiro desse ano. E aí foram feitas algumas promessas, como reforçar o elenco e coisa e tal. Só que veio a pandemia. E aí o Inter não tinha como fazer mais contratações, principalmente agora. Ele estava reclamando agora, né, que o Inter não tem elenco para jogar as três competições, Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, e ele estava pedindo mais reforços. O Rodrigo Caetano, que é o diretor de futebol do Inter, ele já estava começando a dar entrevistas também, rebatendo o Cudê, dizendo que não tem dinheiro, que o Inter não está nadando em dinheiro, que não tem como contratar reforços e que ele tinha que seguir com o elenco que ele tinha, tá certo? Em mãos. O Cudê, vendo o Atlético Mineiro contratar, ele falou, como é que o Inter não consegue e o Atlético consegue? Só que o Atlético tem uma diferença do Inter. O Atlético tem um aporte financeiro de um dos patrocinadores, né, o pessoal chama de mecenas do futebol, e o cara é atleticano, tem muito dinheiro e tá afim de botar dinheiro no Galo. Uma hora essa conta vai chegar, como chegou pro Cruzeiro, como já chegou pro Palmeiras esse ano. O Palmeiras não fez tanta contratação porque a Crefisa não tá botando tanto dinheiro lá, já tá começando a criar alguns problemas pro Palmeiras. Então, essa é a única diferença. Só que o Cudê não quer entender isso. E aí apareceu o Celta de Vigo, da Espanha. Ah, mas ele vai trocar o Inter, uma das maiores camisas do Brasil, né? Um dos gigantes do Brasil, para jogar no Celta, né? E aí, primeiro, o cara é argentino. Por mais que o Inter seja gigante no Brasil, para ele tanto faz como tanto fez. Outra, os argentinos, a ambição deles é jogar na Europa, treinar na Europa. Até porque eles têm a facilidade do idioma, né, principalmente na Espanha. Então, para eles, o Brasil é só vamos dizer, um trampolim, tá certo? Fora que o Cudê foi jogador do Celta. Então ele tem uma certa ligação com o clube também. Então ele juntou a fome com a vontade de comer. Ele viu que não ia conseguir, ou não é que ele não ia conseguir, ele preferiu sair em alta, sendo o líder do campeonato, porque o time não vinha rendendo bem. Ele preferiu ir para um clube que ele conhece e já ir para a Europa ganhar mais. Simplesmente isso. E aí ele não rompeu o contrato, não fez nada disso. Ele vai pagar a multa que tem no contrato e pronto, acabou. E por que a escolha do Abel Braga? O Abel Braga é um bom nome para o Inter? Não, não é. Para nenhum clube hoje o Abel Braga seria uma opção
considero assim, eu tenho certeza que vai dar certo. Mas o Abel Braga é o técnico campeão do mundo pelo Inter. É um cara que tem estofo para segurar o rojão quando acontecer algum tipo de problema, porque é um cara, né, mais vivido do futebol, tem uma história bonita no futebol. Então, apesar dele não viver um bom momento profissional, ele ainda é um cara que foi campeão do mundo pelo clube. Então, eu acho que o Inter copiou meio que o Palmeiras em 2018. Bom, perdeu o Cuca, quem que a gente vai trazer? Trouxe o Filipão, que é um escudo para a diretoria, assim como o Abel vai ser para a diretoria do Inter. E, quem sabe, né, faltando 18 rodadas, ele já é o líder do campeonato. Quem sabe o Inter não consegue, o Abel consegue levar o Inter ao título. Então, assim, não é a melhor opção, mas não dá para dizer que tá errado. Porque é um cara que conhece o clube, foi campeão de tudo no clube. Então, eu acho que o Inter buscou mais isso, a identificação com o clube. Tá certo? Já o Flamengo é diferente. O Domi ou qualquer outro treinador que assumisse o Flamengo depois do Jorge Jesus ia ter esse problema, principalmente pelo ano que o Flamengo teve com o Jorge Jesus no comando. Tanto o final de 2019 quanto o início de 20. O Flamengo, na mão do Jorge Jesus, em um ano perdeu 4 jogos e ganhou 5 títulos. O cara ganhou mais títulos do que perdeu jogos. Tá certo? A sintonia do clube, dos jogadores, né? Diretoria, jogadores, a comissão técnica, deu tudo certo. E aí fluiu. E aí quando chega o Domi, os jogadores não conseguiram entender o porquê que o Domi mudou tudo. E aí vai uma crítica, todo mundo fala, a diretoria errou. Meu irmão, a diretoria do Flamengo fez uma entrevista de emprego. O cara chegou lá, falou que conhecia o Flamengo, tinha visto o jogo, sabia que jogava assim, jogava assado. O cara provavelmente deve ter falado que ia manter o esquema de jogo. E, pô, é igual na entrevista de emprego. Muita gente vai pra entrevista de emprego, o cara, tu sabe fazer isso? O cara que quer o emprego, ele vai falar que sabe, mesmo que ele não tenha feito. Vai botar no currículo que fez, tá certo? E aí, e outra, o Domi não era a primeira opção. Agora é fácil falar, não é isso. Ele não era. Mas os outros caras não aceitaram, ele passou a ser. Tipo, porque o Flamengo naquela época não queria nenhum treinador brasileiro. Tinha que ser estrangeiro. Entrevistou 5. Dos 5, só um quis, foi o Domi. Então trouxe o Domi. Né? E ainda tinha a guerra da diretoria, porque o Marcos Braz queria um europeu, um técnico que estava na Europa, e uma parte da diretoria queria o Miguel Ángel Ramírez, que eu até acho que seria a melhor opção, por já estar aqui e tal. Mas aí a escolha pelo Domi, do Marcos Braz, acho que foi mais pelo ego, de tipo assim, fui pra Europa, gastei um dinheirão para contratar um maluco que tá aqui. Né? Então ele preferiu trazer o Domi, com a esperança de que por ter sido auxiliar do Guardiola, ele ia fazer um trabalho parecido, né? E aí acabou dando com boas na água, porque o Domi já no segundo jogo já mudou tudo, mudou para 3 zagueiros, botou o Rodrigo Caio de lateral, e aí já começou a ter problemas com o elenco. Por quê? O treinador de futebol ele não pode ter duas caras. O cara tem que. O Jesus dava bronca, dava esporro, tudo, mas ele não tinha 2 caras. O que ele falava na televisão ali, na entrevista, ele falava pros caras. Às vezes na entrevista ele até passava a mão nos caras, mas eu tenho certeza, via no campo. O Jesus dava esporro nos caras no campo, pô. Acabava o jogo, ele tava lá, pegava Renier, Rodrigo Caio, dava ali um esporro neles lá no campo. E chegava na entrevista, já, não, tá certo, isso aí a gente tá orientando, tal, levava na maciota. O Domi já era o contrário. Assim, ele não falava nada em campo, no vestiário devia dar seu esporro ali, mas você não pode chegar na entrevista e falar, eu não vejo problema no meu esquema tático. Quem tá errando é os caras que estão saindo errado. Perdeu o grupo. Não vou mudar nada. E muda. Não, comigo vai jogar quem tem mérito. Aí, o Gustavo Henrique não vive uma boa fase, é um bom zagueiro, mas não vive uma boa fase. E o cara escala o cara. Tem alguma coisa errada, pô.
Então aí o cara começa a perder o grupo. E aí, perdeu o grupo, meu irmão, não adianta insistir. E o Flamengo decidiu demitir o dono porque o Flamengo tem um elenco que foi montado para ganhar. Esse time não foi montado para perder as competições. Porque se perder, o Flamengo vai sair no prejuízo financeiro. Então o Flamengo precisa ir bem nessas competições. E aí, por isso que a direção decidiu pela demissão dele. E aí veio o Rogério Ceni. E aí foi o motivo desse vídeo aqui, o meu amigo Felipe Rossi ficou revoltado. Quem é? O que esse cara tá fazendo? Cara, pra mim, antes do Jesus, antes do Flamengo trazer o Jorge Jesus, eu comentei com meus familiares, falei, cara, se eu fosse o Flamengo, eu ia no Rogério. Porque eu não conhecia Jesus, não conhecia, tipo, achava que nunca ia trazer um técnico europeu pra cá, porque pro Brasil, porque eu sabia que, porra, é muito difícil. O cara trocar tudo, ganhar em euros, 6 vezes mais, pô, pra treinar um campeonato que nem passa em lugar nenhum. O Campeonato Brasileiro não passa em lugar nenhum. Agora que tá começando um acordo aí dos clubes para ter um canal que transmita na Europa. Mas é inadmissível o Campeonato Brasileiro não passar em lugar nenhum. O país que é 5 vezes campeão do mundo, né? Que tem os melhores jogadores, ou pelo menos tinha os melhores jogadores do mundo, né? Nós somos reconhecidos por isso. Qualquer lugar que o brasileiro chega, aqui na Nova Zelândia, não precisa falar nada. Só fala assim, tá da onde? Sou do Brasil. Pô, tu joga bola? Deve jogar bola. É isso que os caras perguntam. Não interessa se tu é brasileiro, joga bola. É isso que eles pensam. Todo mundo pensa. E aí, pô, os caras não. Então, eu falo, bom, não tem técnico europeu pra cá de ponta, então pra mim era o Rogério. Depois de Jesus, fica difícil, e sabendo que o Flamengo tem hoje cancha pra ir, é lógico, tipo assim, se pudesse buscar um europeu do calibre do Jorge Jesus, até é um cara com. Agora, das opções que tinha, e o Flamengo tinha pressa, e tinha que ser um brasileiro, por quê? Porque o europeu até vir para cá, se adaptar no meio do campeonato, o Flamengo ia perder tudo. Então, a diretoria eu acho que agiu bem. Eu acho que o Rogério é hoje o melhor técnico brasileiro, porque o que ele vinha fazendo com o Fortaleza, mas ele foi mal no Cruzeiro. Cara, ele chegou no Cruzeiro numa crise, os jogadores sem receber, jogador cheio de medalhão, que além de ser medalhão, os caras com história no clube, pô. Campeão, bicampeão de Copa do Brasil. Então, assim, alguns bicampeão brasileiro, como o Fábio. Então é difícil tu chegar e mudar a cabeça dos caras, que, pô, é aquilo. Hoje eu tenho certeza que esses caras se arrependem de ter brigado com ele. Porque eu tenho certeza que o Rogério ia fazer esse time sair do buraco. Hoje, a maioria desses jogadores estão jogando a Série B ou estão em times menores, né? Tá jogando a Série A mais em times menores. Alguns até conseguiram sair pro Fluminense e tal, pro Corinthians. Mas, assim, acabou. Os caras acabaram a carreira. E o Rogério não. O Rogério voltou pro Fortaleza, levou o Fortaleza pela primeira vez a uma competição sul-americana, que foi a Copa Sul-Americana desse ano. O Rogério é bicampeão cearense, ele conquistou a Copa do Nordeste, foi vice-campeão. Não, foi eliminado nas semifinais, se eu não me engano, da Copa do Nordeste. Isso, que a final foi Ceará e Bahia. Então o Rogério é sim um muito bom treinador. Eu até disse pro Felipe, falei, me cobrem, daqui a 3 anos, eu acho que o Rogério é o próximo técnico da seleção, depois do Tite. Ele vai passar o Renato na fila, ele é o próximo técnico da seleção. Por quê? Porque o Rogério é um cara muito vitorioso, ele não sabe perder. É só ver os tempos que ele ficou no São Paulo, o que ele fazia para que o São Paulo continuasse ganhando, tá certo? Então, o Rogério é um cara muito trabalhador, muito dedicado. Os relatos que se tem de quem trabalhou com ele, do próprio Fortaleza, é de que ele é um treinador assim muito, muito bom. Então, eu acho que o Rogério pode estar dando um passo muito grande para se tornar também um ídolo da torcida. Tá certo? Agora, eu acho que ele vai ter que saber lidar com o elenco. Eu ouvi também dos jornalistas hoje, na ESPN,
e no Twitter também, eles falando sobre os jogadores gostaram da escolha. Então, assim, só de ter o apoio dos jogadores já é um fator fundamental para o Rogério começar bem no Flamengo. E tem um outro fator que talvez tenha passado despercebido, porque o Rogério foi o último treinador a jogar a Copa do Brasil contra o São Paulo. Então ainda tem isso. O Flamengo vai jogar contra o São Paulo, é o primeiro jogo do Rogério Ceni como treinador do Flamengo contra o seu clube do coração. Mas além disso, ele foi eliminado pelo São Paulo na fase anterior da Copa do Brasil. Então ele sabe como enfrentar o São Paulo. Talvez ele não tivesse o elenco ou o time para jogar com o São Paulo pelo Fortaleza, mas foi uma disputa em que ele empatou os 2 jogos e perdeu nos pênaltis. E com esse time do Flamengo, dificilmente o Rogério vai ter dificuldade. Eu sei que ele não tem tempo para treinar, mas se ele conseguir arrumar a defesa, que é o problema do Flamengo, tomou 10 gols nos últimos 3 jogos, e deixar os garotos na frente jogar, amigo, aí vai dar ruim pro São Paulo, tá certo? Então, assim, tanto o Flamengo quanto o Inter, eu acho que fizeram escolhas, ao meu ver, acertadas para o momento da temporada e para o momento também que a gente vive no mundo, né? No caso do Inter, com a situação do corona, tá certo? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, que tenha esclarecido no meu ponto de vista e por que eu acho que esses 2 times trocaram de treinador. E 2020, cara, é o ano mais louco desse mundo. Estamos vendo aí, né? Com o líder, terceiro colocado trocando de técnico e ainda assim tendo problemas, né? Como o futebol brasileiro sempre teve. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar seu comentário falando o que você achou. E antes de sair, não esqueça de curtir, se inscrever no canal, acionar o sininho para as notificações e, claro, compartilhar esse vídeo para ajudar a gente, beleza? Tamo junto, valeu, abraço!